caso não consiga para lá e Essa chamada está sendo gravada. ou ficou alguma dúvida, quer rever alguma correção, tá bom? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Bom, vamos começar então a questão 26. Paciente feminina, 48 anos, procura atendimento por cansaço progressivo, palpitações aos pequenos esforços e dificuldade de concentração. Refere também formigamento e sensação de dormência em pés e mãos, além de episódios recorrentes de diarreia. Ao exame físico, ela tem palidez cutânea mucosa, língua lisa e dolorosa, que é a glossite atrófica, e marcha discretamente instável. Considerando esse quadro clínico, qual é a hipótese diagnóstica mais provável? Os alunos aí da mentoria que já assistiram à minha aula de anemia, provavelmente acertou essa questão. Não é uma questão muito difícil, né? Anemia é um teminha que a galera costuma não gostar de estudar, e eu me coloco nessa galera, então, porque eu nunca gostei de estudar anemia. Mas depois que eu aprendi o básico que você precisa aprender para acertar as questões do Revalida, fica muito mais fácil de acertar as questões sobre anemia, tá? O que eu quero que vocês tirem dessa questão? Que aqui a gente tem uma paciente com um quadro clínico de síndrome anêmica. O que é isso? São sintomas, né? Toda síndrome é um conjunto de sintomas e sinais. A gente tem uma síndrome anêmica, que são sinais e sintomas que todo paciente com anemia tem, independente se é uma anemia ferropriva, por deficiência de B12, por ácido fólico. O que faz parte da síndrome anêmica? Cansaço progressivo, palpitação... Opa, corri escada em cima. Palpitação, essa palidez cutânea mucosa, língua lisa e a glossite atrófica. Isso faz parte da síndrome anêmica como um todo. Agora, os pontos que levam a gente a pensar na etiologia dessa anemia são alguns específicos que ele citou aqui. Dificuldade de concentração, que inclui ali como sendo um sintoma neurológico, a marcha discretamente instável, e o principal aqui que eu quero que vocês peguem é essa sensação de formigamento e dormência em mãos e pés, que é conhecido como neuropatia periférica. E guardem isso vai ajudar vocês muito em qualquer questão de anemia do Revalida. Sempre que temos sintomas neurológicos num contexto de síndrome anêmica associado, a causa é vitamina B12, quer dizer, baixa vitamina B12, né, no caso. Por quê? Porque a vitamina B12, quando está deficiente no organismo, ela gera um processo de desmielinização. Vocês devem se lembrar da aula da faculdade lá de fisiologia, se eu não me engano, que a gente aprende que os neurônios, eles são revestidos por mielina, né, aquela baina de mielina. Não sei se é assim que fala em português, acho que isso é em espanhol. Mas quando a gente tem baixa vitamina B12, o corpo começa a desfazer essa mielina do neurônio. O que a gente tem como consequência? Essa neuropatia periférica, pode ter dificuldade na concentração, dificuldade na marcha, né? Porque ela tá com essa sensação de formigamento, então ela vai andar um pouco esquisito, tá? Então, anemia mais sintoma neurológico é igual a deficiência de B12, que é o nosso gabarito letra B, tá? Aluninhos aí que já assistiram aula de anemia, aposto que acertaram essa questão muito facinha, se você souber esse conteúdo, né? Se você não souber, às vezes você pode acertar no chute também. Mas, viu, é um conteúdo teórico ali muito facilmente adquirido, não é nada muito complexo, e que você consegue acertar toda a questão que cai disso, tá? Vamos para a próxima. O câncer coloretal é o mais incidente dentre as neoplasias malignas gastrointestinais. Sua incidência tem aumentado em muitos países dentre os jovens. Quanto ao rastreamento para câncer coloretal, é correto afirmar... Gente, eu tô corrigindo essa questão, certo? É correto afirmar. A colonoscopia pode ser utilizada não somente como um exame diagnóstico, mas também como intervenção terapêutica em alguns casos de câncer coloretal. B. Pacientes com doença de Crohn devem iniciar rastreio para câncer coloretal antes dos 45 anos, enquanto que pacientes com retocolite ulcerativa seguem a mesma estratégia de rastreio da população geral. Não, né, gente? Tanto doença de Crohn como a retocolite ulcerativa são doenças inflamatórias intestinais que têm predisposição ao desenvolvimento de câncer de colo. Então, ambos esses pacientes com esses diagnósticos vão iniciar o rastreio antes da população geral, com 45 anos. Então, não é a B, porque ela fala que é apenas pacientes com doença de Crohn. O Carson falou, vim esperando o promo da Top Term, não tem hoje. Até o do meio pro final vai começar a ter a promo, porque eu já tô sentindo que tá aqui, ó, querendo voltar a voz da Top Term. Boa tarde, Joás. A letra C diz, a colonoscopia virtual pode ser utilizada como exame de rastreio, caso o paciente seja
vou botar aqui, relutante em realizar exames, tais como o sangue oculto em fezes ou colonoscopia. Para quem não sabe, e tudo bem não saber, o que é colonoscopia virtual, gente? É basicamente uma tomografia de abdômen, que o paciente faz um preparo igual ele faria na colonoscopia, só que ele não vai fazer uma coluna, ele vai fazer uma tomografia. Então, tem todo o preparo intestinal, né, manitol, jejum, nananãs, e vai para a tomografia. Isso é o que a gente chama de colonoscopia virtual, porque não é exatamente uma colonoscopia, sim, uma colonoscopia virtual. Mas não, tá? A colonoscopia virtual não pode ser utilizada como exame de rastreio em nenhum tipo de situação. O exame de rastreio é o sangue oculto em fezes anual, e se tiver indicação, a colonoscopia, tá? E a letra D diz: a grande limitação da colonoscopia como exame de rastreamento para o câncer coloretal populacional é que é um exame de baixa sensibilidade, apesar de alta especificidade. Não, né, gente? A colonoscopia é o padrão ouro, tanto para diagnóstico como também para rastreio do câncer coloretal. Então, por isso a letra D está incorreta. Ficamos com o nosso gabarito, letra A. Fechado? Vamos para a próxima. 28. Menino de 8 anos com história de edema em face e em membros inferiores há 3 dias, associado à diminuição de débito urinário e urina escurecida. Quando ele fala urina escurecida, ele está se referindo a quê, gente? Hematúria, né? Sangue na urina. Os pais negam problemas prévios de saúde, referindo apenas que, há um mês, o paciente fez uso de cefalexina para tratar uma infecção de pele no membro inferior direito. O exame físico está com a frequência cardíaca de 88, pressão arterial de 138 por 67. Pensa assim, gente, criança é um pouco complicadinho a gente avaliar pressão arterial, porque tem toda uma tabela que coloca ali estatura, idade e o valor da pressão arterial sistólica e diastólica. Mas, de maneira geral, quando o enunciado não é muito específico nesse tema, considerem que, quando a pressão arterial da criança estiver parecida com a pressão arterial do adulto, a gente já considera que ele está com uma pressão arterial elevada, porque não era para ele ter uma pressão arterial do que a gente conhece como normal num adulto, tá? Então, ele está com uma pressão levemente aumentada aqui. Continuando. Frequência cardíaca com 34 intercursões por minuto, saturando 89 em ar ambiente. Na ausculta pulmonar, a gente tá encontrando ali diminuída em ambas as bases, com estertores crepitantes, e tem sinal de desconforto respiratório leve. Tendo em vista a principal hipótese diagnóstica, assinale a alternativa que contenha, respectivamente, a alteração laboratorial esperada e a conduta inicial adequada para esse paciente. Primeiro, o que a gente está pensando que esse paciente tem, gente? Ele tem hematúria, ele está com edema no membro inferior, relata aqui que ele teve uma infecção de pele prévia com uso de cefalexina, e ele ainda tem uma pressão arterial elevada e tem sinais de desconforto respiratório, provavelmente um edema agudo de pulmão, né? Estertores crepitantes em ambas as bases. Então, juntando todas essas informações, a gente tem a nossa hipótese diagnóstica de, muito bem, Washington, GNPE, né? Diagnóstico sindrômico, uma síndrome nefrítica, certo? Então, o que a gente vai ter de alteração laboratorial nesse neném? Nessa criança, e qual que é o tratamento? Primeiro, a gente já arrisca todas que citam corticoide como parte do tratamento. Por quê? Corticoide é a base do tratamento da síndrome nefrótica, então não faz parte aqui do tratamento de GNPE, certo? A letra A diz antistreptolizina diminuída, e o tratamento restrição hidrossalina e furosemida. E a letra C diz anticorpo antidesoxirribonuclease B, que é a antiDNase B, elevado, restrição hidrossalina e furosemida. Então, o tratamento da A e da C estão iguais, né? A diferença é aqui o achado laboratorial. O ASLO e a antiDNase, que é o que eles trazem aqui, são exames que comprovam a presença do Streptococcus pyogenes no sangue do paciente. Num quadro de GNPE, vai ter presença ou não vai ter presença de GNPE? Vai, né? Então, esse antiDNase ou o ASLO também vão estar elevados. Então, não é o que fala aqui da letra A, que está diminuído. No caso, o ASLO vai estar aumentado. Por isso, não é a letra A, e sim a letra C. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida nessa? Vamos para a próxima, então. 29. 29? 29. Diante de adolescente de 17 anos com dismenorreia, episódios de dor pélvica acíclica, sem comorbidades,
sexualmente ativo e sem desejo reprodutivo em curto prazo, com uma ultrassonografia com preparo intestinal para pesquisa de endometriose demonstrando discreto espessamento inespecífico de ligamentos uterossacros, qual é a melhor conduta? Então, ela tem uma clínica aqui, né, uma paciente adolescente com dor pélvica acíclica e cita que ela não tem desejo reprodutivo de curto prazo. Isso aqui já é uma potencial dica, né, pra gente guiar a nossa resposta. Além disso, ela tem uma ultrassonografia com preparo intestinal, que é um dos primeiros exames que a gente solicita ali para pesquisa de endometriose, com esse achado, discreto espessamento inespecífico do ligamento uterossacro. Os ligamentos uterossacros estão ali no top 3 lugares de afetação da endometriose. Vamos ver, então, qual que é a melhor conduta para essa paciente. Letra A diz: tomografia computadorizada para investigação complementar de endometriose e outras causas de dor pélvica. Primeiro, né, a tomografia computadorizada não é um exame muito bom para pesquisa de endometriose, né, de implantes ectópicos de endométrio. Qual seria um exame interessante de solicitar para progredir essa pesquisa? A ressonância magnética, uma ultrassonografia transvaginal, até a tomografia ela até pode ser utilizada, mas pensando uma endometriose um pouco mais distante, né? Endometriose cerebral ou torácica, por exemplo. Agora, para pesquisar a dor pélvica em si, a tomografia não é um bom exame, por isso não é o gabarito. Letra B diz: iniciar tratamento cíclico com contraceptivo oral combinado e reavaliar em 3 meses. Cirurgia laparoscópica para confirmação diagnóstica e remoção de prováveis lesões endometrióticas e dosagem de CA-125 considerado alterado e marcador de endometriose, se maior ou igual a 50 unidades por ml. Primeiro, né, essa questão é o tipo de questão que daria para a gente acertar por eliminação, vocês concordam comigo? Por quê? A letra C, ela diz para fazer uma cirurgia laparoscópica. Sim, né, vamos colocar uma paciente de 17 anos para fazer uma cirurgia sem a menor necessidade. Mesmo sendo a laparoscopia com biópsia do implante ectópico o padrão ouro para o diagnóstico de endometriose, não é um exame que a gente solicita apenas com foco diagnóstico. A gente só vai pedir esse exame com foco diagnóstico associado a um foco terapêutico, né? Então, além de diagnosticar, já vamos aproveitar e ressecar esses implantes. Mas a gente não faz isso logo de cara. Por quê? Porque é uma cirurgia, né? É um procedimento cirúrgico invasivo. Então, a gente só faz para pacientes que, por algum motivo, a gente precisa confirmar esse diagnóstico histopatologicamente, né, retirando um pedaço mesmo desse endométrio e enviando para o estudo, ou ainda não pode ser tratado com um tratamento de anticoncepcional oral combinado, ou ela tem persistência sintomatológica apesar do tratamento de anticoncepcional. Aí sim a gente solicitaria uma cirurgia laparoscópica, o que não é o caso dessa nossa paciente. Então, a gente exclui a letra C. A letra D cita a dosagem do CA-125 como marcador de endometriose. Não, né, gente? Todos os marcadores tumorais, CA-125, CA-1909, todos esses marcadores, eles não são marcadores para o diagnóstico de nenhum tipo de doença. No máximo, eles podem ser utilizados ali para controle do tratamento e pesquisa de recidiva. Agora, diagnóstico não tem a menor função. Então, excluímos letra D, ficamos com o gabarito letra B. Como a gente tem uma paciente com uma clínica sugestiva associada a um achado da ultrassom com preparo intestinal, a ultrassom, qual foi aqui? É ultrassom pélvica, né? Deve ter sido. Com preparo intestinal com achados que são compatíveis com achados de endometriose, vamos aplicar o tratamento empírico com anticoncepcional nessa paciente e reavaliá-la em 3 meses para ver se está melhorando da sintomatologia, se eu preciso progredir com algum outro exame de imagem para investigar, ou até mesmo uma cirurgia videolaparoscópica. Por isso, o gabarito ficou letra B, tudo bem? Endometriose é um tema super fácil, tá, de estudar. O INEP gosta de questões de endometriose, se eu não me engano, na última prova caiu 2 questões sobre isso. E assim, coisa rápida, meia horinha você aprende tudo que você precisa aprender de teoria de endometriose e bora fazer questão do tema, e aí você fixa bem todo esse conteúdo. Tô falando muito hoje, né? Só porque a voz tá voltando ao normal. 30, então. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente as características da população assistida pela APS no Brasil em relação à incidência de transtornos de somatização? Primeiro, o que são, né, transtornos de somatização? Nome chique pra caramba. Mas o que é? Transtornos de somatização são transtornos geralmente com
sintomas como dor, sintomas gastrointestinais, sintomas neurológicos, um conjunto de sintomas que não tem como explicação uma doença orgânica. Quando a gente fala uma doença orgânica, é uma própria doença, né? Então, por exemplo, uma paciente de 50 e poucos anos que está com diarreia crônica. O que pode ser essa diarreia crônica? Pode ser uma doença de Crohn, pode ser uma retocolite ulcerativa, pode ser um câncer de colo retal. São exemplos de doenças crônicas. Mas o que também pode ser essa diarreia nessa paciente? Uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, que é um exemplo de um transtorno de somatização. Outro exemplo de transtorno de somatização é a fibromialgia. A gente fez uma questão ontem sobre fibromialgia. Outro exemplo também. Só me veio esses dois na cabeça. Alguém coloca mais algum aí no chat se lembrar algum exemplo de transtorno de somatização. Então, é um transtorno, geralmente de dor ou sintoma gastrointestinal, que não tem como explicação uma doença orgânica. E muito importante a gente falar aqui que a gente só pode considerar um transtorno de somatização depois da gente já ter descartado uma causa orgânica como base. A gente não pode assumir que essa mulher que eu dei como exemplo de 50 anos com diarreia crônica, isso aí é síndrome do intestino irritável, querida, fica tranquila. Não, né? Ela pode estar com câncer. Vamos pedir uma colônia? Vamos pedir um sangue oculto em fezes? Então, sempre diagnóstico de descarte, certo? Mas não foi nem isso que a questão perguntou, só tô falando demais hoje. Perguntou aqui em relação à população assistida na PS com incidência de transtorno de somatização. Vamos lá. São mais comuns em homens jovens, principalmente os que vivem em áreas urbanas. B. Ocorre igualmente em homens e mulheres, sem diferença entre sexos. São mais frequentes em mulheres, especialmente as que já têm algum transtorno de saúde mental estabelecido. E a prevalência é maior em pessoas com alto nível socioeconômico e elevado grau de escolaridade. E aí, questão também, acho que muito assim de conhecimento popular, né? Não existe uma aula que a gente fala sobre isso, mas eu acho que todo mundo tem mais ou menos esse conhecimento em mente. Transtornos de somatização são muito mais frequentes em mulheres, tanto é que se vocês pegarem questões geralmente de preventiva, né, que cai sobre esse tema, a maioria dos exemplos são mulheres ali da meia idade e que tem, por exemplo, uma depressão associada, tem um transtorno de ansiedade generalizado associado. Por isso, o gabarito é letra C, tá? Então, saibam, transtorno de somatização muito mais comum em mulheres, geralmente ali na acne até a meia-idade, e é muito mais frequente, é muito comum essa associação já com depressão, tá? Vamos para a próxima. Temos aqui uma mulher de 23 anos de idade com antecedente de lúpus eritematoso sistêmico com atividade articular bem controlada. Atividade articular? Acho que tá errado isso aqui. Acho que eu escrevi errado essa palavra. Em uso de hidroxicloroquina. Lembrei do Bolsonaro, falei certo agora. Compareceu ao pronto-socorro com um quadro agudo de tosse, dispneia, febre, náuseas e mal-estar, além de desidratação, piora das dores articulares e racha malar. Nos exames admissionais, a paciente tinha uma ureia de 88, uma creatinina de 2,1, então tem uma afetação renal, certo? Foi notada a presença de consolidação em base direita do raio-x de tórax. A paciente fez exames ambulatoriais recentes que não apresentavam alterações na função renal. Então, ela teve um declínio da função renal ali de certa evolução aguda, certo? Com base nessa situação hipotética, quanto à investigação da etiologia da injúria renal apresentada, assinale a alternativa que apresenta o tratamento correto. Bom, vamos lá. Quando a gente tem uma paciente que já tem o diagnóstico prévio de lúpus, né? E mesmo se não citasse que ela já tinha esse diagnóstico, dava pra gente saber, pelo quadro clínico que ela tem, né? Aqui, ó, febre, mal-estar, dores articulares, e o que mais falou aqui que dá pra gente pensar em lúpus? O raio malar, né? Uma grande dica. Já daria pra gente chegar que ela tem lúpus, mesmo se o enunciado não tivesse dado. Mas ele deu. Muito obrigada. Então, pensando numa paciente com lúpus, com uma injúria renal aguda, a gente precisa pensar numa nefrite lúpica. Sabendo disso, vamos responder as questões. Além de hidratar a paciente, a depender da evolução clínica laboratorial, seria prudente a solicitação de C3, C4, né, são os complementos, e anti-DNA, além da avaliação de possível proteinúria. Aqui é a mesma resposta, só que cita o anti-lá, né? O anti-lá, ele é um marcador que a gente pensa ali mais específico para aquela síndrome de Sjögren, não tanto de lúpus, tá? Por isso que não é o nosso gabarito. Vamos para C. Paciente já possui indicação de biópsia renal para determinar a classe da nefrite lúpica apresentada? Não, tá?
A nefrite lúpica, ela tem indicações específicas de biópsia renal, como, por exemplo, paciente com hematuria persistente, a proteinúria de rango, eu nunca sei se essa palavra rango é em português ou espanhol, aquelas, né, tipo, ai, eu não sei se eu esqueci a palavra em português. Acho que é limite, né? Se a proteinúria tá no limite nefrótico, aí sim a gente pede a biópsia, mas não é logo de cara que a gente solicita a biópsia renal na paciente com nefrite lúpica. Então, não é o nosso gabarito por isso. E letra D. Além de tratar a paciente, a depender da evolução clínica laboratorial, seria prudente a solicitação de C3 e C4 e PANCA, como também a avaliação possível de proteinúria. Aqui ele citou esse marcador, né, que ele é muito mais ali pensando, por exemplo, numa retocolite ulcerativo, que não tem nada a ver com o que essa paciente tem. Então, por isso, nosso gabarito ficou letra A. O anti-DNA também é um exame super específico, pensando em LES e pensando também em nefrite lúpica, tá bom? É muito interessante que nessa parte de endócrino, é uma coisa que eu, particularmente, nunca gostei de estudar, acredito que algumas pessoas também estejam aí nesse dislike de endócrino, mas uma coisa que ajuda muito em endócrino é vocês saberem esses marcadores e qual que é mais específico um e de outro. A Isa falou aí, eu amo. Tanto é que ela que dá todas as aulas da mentoria de endócrino, eu falei, não, obrigada. Mas uma coisa que me ajuda muito nessas questões de endócrino são pontos bem específicos. Então, como eu já sei que não é uma coisa que eu gosto, eu não fico estudando muito, não. Eu vou aqui nos marcadores, vejo qual que é mais específico um de outro, e isso já ajuda muito na hora de responder as questões. Porque a grande maioria quer te pegar na hora de falar desses marcadorzinhos aqui, tá? Vamos para a próxima. Mulher de 38 anos procura a UBS relatando dor e sensação de peso em membros inferiores ao final do dia, que melhora com o repouso. Ao exame físico, observa a presença de varizes visíveis em ambas as pernas, edema leve em tornozelo e hiperpigmentação na pele e na região maleolar medial. Tá? Com base nesse quadro clínico, qual é o diagnóstico mais provável? Bom, gente, e aí, o que vocês acham? Só com esse relato aqui já dá muito bem para a gente saber que estamos falando de uma insuficiência venosa crônica. Alguém teve alguma dificuldade nessa questão? Então, esse aqui é um dos temas que entram naquele bloquinho da aula de cirurgia vascular, tá? Cirurgia vascular é uma especialidade ali da parte de cirurgia, que vem caindo cada vez mais no INEP, e são coisas bem pontuais que faz você acertar todas as questões que caem de cirurgia vascular. Então, principalmente, diferenciar insuficiência arterial crônica de uma insuficiência venosa crônica, de um PVP, de um TEP também entra em cirurgia vascular, também entra um pouco em pneumo, né? Aquela oclusão arterial aguda, são temas que entram aqui na aula de cirurgia vascular. Temos um tema, uma aula só para isso na mentoria, então a gente esclarece bem esses pontinhos que ajudam sempre a diferenciar. Mas falando dessa questão em si, o que ajuda a gente a diferenciar é que ele tem aqui, ó, melhora da sensação em repouso e a presença de varizes visíveis já é um sinal de uma insuficiência venosa crônica, certo? Então, só com esses dois dados a gente já chegaria aqui no gabarito de insuficiência venosa crônica, tudo certo? O Joás falou, eu associo elevação de venosa, está em repouso ou eleva, melhora, é venosa, muito bem. E quando piora, quando eleva, aí a gente pensa muito mais numa insuficiência arterial crônica, né? Porque quando a gente eleva a perna, o que a gente está fazendo? Facilitando o retorno venoso. Então, esse cara que tem insuficiência venosa, quando eu elevo, eu estou ajudando aquela veia dele que está insuficiente. Agora, a situação contrária, uma insuficiência arterial. Uma insuficiência arterial, quando o paciente eleva a perna, ele está dificultando a chegada do sangue na perna. O que ele vai sentir mais dor? Então, essa é uma grande dica ali para diferenciar arterial de venosa. O Pedro Henrique perguntou por que não TVP. Bom, TVP, a paciente, por exemplo, a paciente vai ter uma evolução da dor muito aguda, porque o que acontece na TVP? Pode ser que essa TVP, ela veio de uma insuficiência venosa crônica, que em certo momento obliterou totalmente essa veia. Ou pode ter sido, o que geralmente é o que acontece, de um trombo cardíaco, né? Uma paciente com antecedente de fibrilação atrial, por exemplo. Mas o quadro clínico de TVP, Pedro, ele vai ser uma dor aguda em uma das pernas, por exemplo, ou também pode ser em um dos braços, né? Dependendo ali da veia acometida, o paciente vai ter muita dor e vai ter aquele edema assimétrico, tá? Isso é muito característico de TVP, tudo bem? Tirou a sua dúvida, Pedro?
Vamos para a próxima. Temos um pré-escolar de 5 anos, sexo masculino, com um quadro de claudicação, dor na perna direita e redução da mobilidade a 24 horas. Seu estado, em geral, é bom, sem febre ou sinais de toxemia. Há uma semana ele teve um quadro gripal com duração de 5 dias e melhora espontânea com a admissão de sintomáticos. Ao exame físico, ele está em posição antálgica, em joelho esquerdo, rotação externa de membro inferior e ipsilateral, sem outras alterações. A abordagem diagnóstica terapêutica nesse caso deve ser, então, uma questão de ortopedia pediátrica, um teminha embaçado, né? Eu não gosto muito, não. Mas tem caído cada vez mais no INEP, então é importante que a gente saiba. Eu tive a oportunidade no meu internato de acompanhar uma ortopedista pediátrica maravilhosa. Inclusive, às vezes eu penso em ser ortopedia pediátrica. Mas acho que eu não sou psicopata o suficiente. O Pedro disse, errou essa. Vamos entender então por que você errou. Vamos ver aqui. Abordagem diagnóstico-terapêutica desse paciente. A letra A diz: antibiótico terapia com cobertura para Streptococcus pyogenes. Se a gente fizesse essa conduta, a gente estaria pensando que ele tem qual diagnóstico? O que vocês acham? Por exemplo, uma artrite séptica, né? Artrite séptica. O que a gente tem como motivo de consulta principal aqui nesse enunciado? Quadro de claudicação e dor na perna direita, redução da mobilidade. Então, é um quadro articular, né? Claudicação é aquele paciente que tem que dar uma andadinha e parar. Por quê? Porque ele tá sentindo dor, então ele não consegue andar ali infinito. Ele tem que dar uma paradinha para descansar. Então, é um quadro articular. Pensando no quadro articular, a gente tem que abrir a nossa mente, né? O que eu penso que isso aqui pode ser? Principalmente numa criança de 5 anos, que é o que o enunciado traz. Bom, será que ele tá com uma artrite séptica? Eu acho que não. Por quê? Porque esse paciente não tem febre, não tem sinais de toxemia. Então, descartamos a artrite séptica, descartamos gabarito letra A. Para que eu vou dar antibiótico para um cara que não está com uma infecção bacteriana? Não tem sentido. Letra B diz, sintomáticos para alívio de sintomas. Pouco redundante, né, Elisa, minha querida, na hora de escrever. Sintomático, obviamente, é para alívio de sintomas, mas tudo bem. Letra C diz, tomografia computadorizada de quadril. E a letra D, ultrassonografia para avaliar deslizamento hipofisário. Bom, o deslizamento hipofisário, ele é uma situação que acomete pacientes com mais do que 10 anos, tá? Então, por isso que a gente não consideraria como hipótese diagnóstica nesse paciente, tá? Descartamos isso. Mais de 10 anos, e na grande maioria dos enunciados, ele vai dar uma dica que a gente tem um paciente com obesidade, porque a obesidade é um fator de risco muito importante para deslizamento hipofisário. E tomografia computadorizada de quadril também não tem por que solicitar, porque o diagnóstico aqui é clínico. Aliás, qual que é o diagnóstico, Elisa? É uma sinovite transitória de quadril. Meu Deus, como é que você sabe disso? Por quê? Porque ele fala aqui que há uma semana ele teve um quadro gripal com duração de 5 dias. Quando fala de um antecedente viral com paciente com quadro articular, a gente tem que pensar nessa sinovite transitória de quadril num paciente, né, que não tem sinais de toxemia, ele tá febril. Então, por isso, o tratamento aqui é só sintomático, certo? Uma questão um pouquinho mais difícil, tudo bem se você estiver errado, gente. A ortopedia pediátrica é uma área que, se você não tiver o conteúdo teórico, é muito difícil de você acertar as questões. Mas vocês viram que, com informações bem pontuais, vocês conseguem elaborar ali qual que é a principal hipótese diagnóstica. Opa, dei uma babadinha aqui na hora de falar. Vamos para a próxima. Aqui a gente tem uma prime... Elisa, Pode falar, Zélia. qual que é o diagnóstico? Diagnóstico, vou anotar aqui para vocês, quem não tiver anotado. Diagnóstico é uma sinovite transitória de quadril. Obrigada. De nada. E como o próprio nome diz, né, gente, é um quadro transitório. Por isso que o tratamento é só sintomático. Obviamente, ele vai fazer um segmentozinho ali, né, para ver se tem alguma complicação, se precisa de, por exemplo, injeção articular para alívio de sintoma, mas o tratamento é basicamente sintomáticos e controle ali com reavaliação, tá? Próximo aqui temos uma primigesta de 39 semanas de gestação, que encontra-se em trabalho de parto há 6 horas. Nas últimas 3 horas, ela manteve dilatação cervical de 6 centímetros, sem que houvesse modificação do colo uterino, que se encontra medianizado e esvaecido em 50%. Quando a paciente foi internada, ela tinha 3 contrações moderadas em 10 minutos. Nas últimas 2 horas, tem apresentado dinâmica uterina de 2 contrações fracas
em 10 minutos. Ou seja, o que a gente conclui com isso? No momento que ela foi internada, a dinâmica uterina dela estava mais forte do que está agora. Então, essa dinâmica está diminuindo. A descida do polo cefálico vem se processando de forma progressiva. E agora foi observado que o polo cefálico está no plano zero de delírio. Com base no quadro clínico, o diagnóstico e a conduta são. Então, vamos lá. Questão do partograma. Parece que eu odeio todos os temas, né? Porque todas as questões que eu falo, esse aqui eu não gosto de estudar. Mas partograma também é um dos temas que eu não gosto de estudar nem um pouquinho. E na nossa mentoria, quem dá as aulas de partograma é o doutor Diego, gente. É um doutor fenomenal. Eu aprendi muita coisa de partograma com ele. Aliás, toda vez que ele dá aula da mentoria, eu assisto a aula também, para ver se eu aprendo mais alguma coisinha. Vocês vão adorar ele é muito, muito bom. Mas vamos tentar resolver aqui de forma simples. O Pedro Henrique, coitado, errei essa também. 3 seguidas. Acontece com os melhores, Pedro. Aí você vai acertar 3 seguidas depois, tá tudo bem. Vamos lá, então. Fase ativa prolongada. Distócia funcional, deambulação e, se necessário, ocitocina. A letra B cita como diagnóstico. Fase de latência prolongada. Essa que a gente já exclui. Por quê? Bem fácil, informação fácil. O que divide uma fase ativa de uma fase de latência? O grau de dilatação. Se o paciente estiver com grau de dilatação maior do que 5 centímetros, já não é mais fase de latência. E essa paciente está com 6 centímetros. Então, com isso, a gente já consegue eliminar a letra B. Ficou claro, gente, isso daqui? Se superou 5 centímetros, já não é mais fase de latência. É uma fase ativa do trabalho de parto, certo? A letra C diz período pélvico prolongado. Também não, né? Porque o período pélvico, a gente só consegue chegar no período pélvico quando a paciente atinge 10 centímetros de dilatação. Ela ainda está com 6. Como é que é período pélvico prolongado se ele nem começou? Excluímos essa daqui também. E a gente exclui também a letra D, porque na desproporção cefalopélvica não acontece progressão dos planos de Deli. E ele falou aqui que o polo cefálico vem se processando de forma progressiva. Mesmo que lento, ele está acontecendo. Então, por isso, a gente exclui a letra D. E o nosso gabarito é a letra A. Vamos reler ela para a gente aprender, então, esse conceito, caso alguém não saiba. Temos uma fase ativa prolongada. A causa é uma distócia funcional. O que seria uma distócia funcional? Por exemplo, hipoatividade uterina. As contrações não estão sendo efetivas para causar modificação do colo uterino. Isso é uma distócia funcional. E qual que é a conduta frente a esse diagnóstico? Estimular a deambulação e, se necessário, a ocitocina para estimular ali aquela contração uterina. Por isso, o gabarito é letra A. A Isa tem um post-it sensacional de partograma. Já vou pedir aqui para a Isa mandar lá no grupo, para vocês terem isso colado na parede de vocês. É um post-it que ajuda muito na hora de resolver questões de partograma, porque você consegue assim, tá, aqui, partograma tem 10 centímetros, então tem que ser esse ou esse. Tem menos que 10 centímetros, então é esse ou esse. E aí você resolve sempre muito facinho. O Joás falou, não marquei essa, porque não imaginei que ia fazer ela andar com 6 centímetros. Oxe, mulher tem que andar até 10 centímetros. Todo momento aí vai dar uma andada mulher para ajudar ali na expulsão dessa criatura. Vamos lá para 35. O Pedro falou, mandando gratuito. Eu amo gente que fica pedindo coisa de graça. Eu sou muito assim. Isa, manda lá no grupo depois, quando terminar a correção, ela manda. Bom, 35. Temos um adolescente de 16 anos, eutrófico, procura orientações a respeito da forma de proteção própria e de seus parceiros contra doenças sexualmente transmissíveis, em especial HIV. O paciente refere ser homoafetivo, sexualmente ativo e relata não utilizar preservativos em todas as relações sexuais com diferentes parceiros. De acordo com protocolos atuais do Ministério da Saúde, qual seria a recomendação do manejo da infecção por HIV nesse paciente? Então, uma questão sobre HIV, né? Aqui a gente está mais ou menos falando mais sobre aquela PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, certo? Questão especial aí para os alunos da mentoria que estão fazendo as revisões semanais. Na aula passada, a Isa fez uma revisão exatamente desse tema, HIV, PrEP e PEP, certo? Vamos ver então aqui. A letra A diz: prescrever profilaxia pré-exposição ao HIV, indicada para adolescentes acima de 15 anos, com mais de 30 quilos, sexualmente ativos. Isso aqui tá errado ou tá certo? Tá correto, né? Essa é a indicação de PrEP.
Para a população geral, o paciente que quer tomar, tem mais do que 15 anos e tem mais de 35 quilos e são sexualmente ativos. Perfeito. O que a letra B diz e por que ela está errada? A B diz orientar que a profilaxia pós-exposição, se necessária, deve ser iniciada até uma semana após a possível exposição com HIV? Claro que não, né, gente? Isso aqui vocês sabem da aula de violência sexual, lembra? Violência sexual, na hora que a gente faz ali as prescrições de profilaxia, a profilaxia do HIV tem um limite de 72 horas. 72 horas não é a mesma coisa que uma semana, então por isso tá incorreta a letra B. Vamos para a letra C. Informar que a profilaxia pré-exposição só pode ser prescrita com consentimento por escrito do adolescente e dos pais responsáveis. Também não, né? Aqui entra um pouco aquela parte de ética médica e consulta do adolescente. Paciente que é adolescente e mostra discernimento de consciência, ele pode receber orientações sobre a vida sexual, inclusive sobre a prevenção de HIV, sem o consentimento dos pais, certo? E a letra D. Informa que a profilaxia pós-exposição com antirretrovirais deve ser administrada pelo menos 6 meses subsequentes à exposição sexual de risco. Não, né? Profilaxia pós-exposição é a mesma que ele citou aqui na alternativa da letra C, é aquela que a gente dá depois da exposição de risco. Deu uma travada aqui no cérebro. Quanto tempo após a exposição de risco a gente tolera? 72 horas. Por quanto tempo ele vai tomar? 28 dias. Então, não é 6 meses. 28 dias aqui. Por isso não é letra B. Gabarito letra A. Fechado? Meu Deus. Coqueluche. Qual que é o agente etiológico da coqueluche? Bordetella pertussis, isso mesmo. Quando que a gente toma a vacina da coqueluche? Força aí o cérebro, sem olhar pro post-it da parede. Tentando lembrar também. Não, vacina da coqueluche. Coqueluche dentro da DTP, né? DTP a gente toma 2, 4, 6. Reforço com 12 e 15. É isso? Muito bem, ó, ainda lembra. Que bom, né? Porque eu dou aula disso. Continuando, 36. Um homem de 28 anos procura atendimento médico queixando-se de dor lombar persistente há cerca de 6 meses. Então, uma dor lombar crônica. Pior durante a noite. Piora, né? Escrevi errado. Piora durante a noite e melhora. Eita, peido. Desculpa, gente. E melhora com atividade física. Para tudo, porque isso aqui é um conselho. Por que eu falei assim? Para tudo. Isso aqui é um conselho muito importante pensando em reumatologia, tá, gente? Piora durante a noite e melhora com atividade física. Ele tá falando que isso aqui é uma artropatia inflamatória. Quando eu tava estudando pro Revalida, no começo, muitos anos atrás, mentira, foi ano passado, eu achava que a artropatia inflamatória era quando era uma artropatia, então uma dor na articulação que tinha sinais inflamatórios. Mas não, tá? Quando a gente fala artropatia inflamatória, esse conceito diz respeito a isso. É uma dor que piora em repouso e melhora com a atividade física. O que pode ser uma artropatia inflamatória? Pode ser uma espondilite anquilosante, uma artrite reumatoide, a osteocondrite não é. A osteocondrite, ela piora com a atividade física. Então, não é um exemplo de artropatia inflamatória, tá? Lembrem sempre desse conceito, porque ajuda na hora de responder a questão. Ela refere ainda, rigidez matinal também faz parte do conceito de artropatia inflamatória, de aproximadamente 45 minutos. Ou seja, quando ela acorda, que ela ficou muito tempo em repouso, né? Porque ela estava dormindo parada, eu espero. Ela estava dormindo parada. Quando ela acorda, ela está sentindo muita dor. Essa dor é o que se refere a essa rigidez matinal. Conforme ela vai fazendo as atividades do dia, levanta, vai escovar o dente, penteia o cabelo, toma café, essa dor vai melhorando. Então, melhora com a atividade física, certo? Ao exame físico, observa redução na flexão da coluna lombar. Isso daqui é um teste. Quem se lembra? O epônimo desse teste. Inclusive, teria que cair na prova prática do Revalida desse ano. Teste de Schober. Teste de Schober. Que é essa redução na flexão da coluna lombar. E, além disso, ela tem dor, a palpação, a da articulação sacroiliaca. Radiografias, o que temos nas radiografias, mostram
erosões nas articulações sacroiliacas e início de fusão vertebral em bambu spine, né, coluna de bambu. Considerando o quadro clínico e achados de imagem, o diagnóstico mais provável é ele descreveu totalmente espondilite anquilosante. Então, é isso que é o gabarito, espondilite anquilosante. É um exemplo de artropatia inflamatória. Tem esse teste de Filbert positivo, com redução da flexão da coluna lombar, além de dor à palpação da região sacroiliaca, que é exatamente onde está inflamado. E na radiografia a gente vê esse achado de bambu spine, né, a coluna em formato de bambu. O Pedro falou aí, B27, né, acho que você está se referindo ao HLB27, que é uma alteração, um marcador ali que está muito presente em pacientes com espondilite anquilosante. Poderia ter sido também uma dica presente aqui nesse enunciado para ajudar ainda mais a marcar a letra A, certo? Vamos para a 37. Temos aqui mais caso de coluna. Como assim, mais caso de coluna? A espondilite anquilosante afeta mais a articulação sacroiliaca. Não sei se foi isso que você quis saber, mas sim, é isso aí. A questão 37 diz: um paciente com 55 anos é submetido a uma colectomia eletiva por neoplasia coloretal. No pós-operatório imediato, a equipe segue o protocolo ACERTO para otimizar a sua recuperação. Entre as medidas adotadas estão mobilização precoce, analgesia adequada, início precoce da dieta oral leve, profilaxia de TVP e alta hospitalar planejada com orientações claras. Qual é o principal objetivo da adoção do protocolo ACERTO no cuidado pós-operatório desse paciente? Agora eu não sei se no cronograma de 5 semanas temos protocolo ACERTO, mas tivemos uma aula já desse tema. Tema, assim, não muito complexo, bem facinho. O que é o protocolo ACERTO? É um protocolo feito pelo Ministério da Saúde, que tem como objetivo o quê? O gabarito da questão, né? Que é esse daqui, ó. O gabarito é a letra B. Diminuir o risco de complicações pós-operatórias e acelerar a recuperação funcional. Esse é o objetivo da aplicação do protocolo ACERTO nos pacientes pós-operados, né? Ou no peri-operatório, aquele momento antes de entrar na cirurgia. Como que a gente faz isso? Dando analgesia adequada, estimulando a deambulação precoce, o que evita complicações como TVP, dando profilaxia de TVP para pacientes que têm indicação, fazendo ali com que ele tenha uma dieta particularizada e que seja de acordo com a tolerância do paciente. Então, vamos ver por que as outras estão incorretas. Letra A diz: garantir que todos os pacientes recebam a mesma dieta sem individualização? Não, muito pelo contrário, né? O que o protocolo ACERTO diz é que a dieta deve ser introduzida conforme a tolerância do paciente. Não é uma receita de bolo que todo paciente tem que seguir igual. Então, cravei o cérebro de novo. Por quê? Porque cada paciente passou por uma cirurgia, cada paciente tem um nível nutricional individual, então tudo isso é incluso ali nas indicações de dieta pós-operatória, principalmente. Tá? A letra C diz: evitar a necessidade de analgesia e profilaxia de infecção. Não, esse não é o objetivo do protocolo ACERTO, né? A gente, inclusive, estimula com que seja feita analgesia adequada, porque se esse paciente não sente dor, ele pode ter uma deambulação mais precoce, vai evitar complicações como o TVP. Então, no protocolo ACERTO, a gente estimula analgesia adequada. Também não é que todo mundo vai receber morfina, tá, gente? Calma. E a letra D diz: substituir cuidados de enfermagem rotineiro e permitir alta imediata. Claro que não, né? O cuidado da enfermagem é extremamente positivo, útil e importante no cuidado de um paciente peri e pós-operatório. Então, a gente nunca vai substituir cuidados de enfermagem. E outra, alta imediata não é bom para o paciente. A gente tem que dar alta quando o paciente estiver em condições de receber alta. Tudo ali individualizado, certo? Inclusive, os criadores do protocolo ACERTO fazem parte da banca do INEP, tá? Um tema muito bom e muito fácil de ser estudado. Vamos para a próxima. 38 diz: assinale a alternativa que apresenta fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de colo uterino. Essa questão não tem tanto o padrão do Revalida, né? O Revalida não é muito de cobrar, assim, conceitos, tipo, o que é isso? Ele dá, geralmente, um quadro clínico para você responder. Mas por que eu quis colocar essa questão, gente? Porque é uma coisa que, geralmente, a gente não estuda, né? Fator de risco para câncer de colo de útero, meu Deus. Nunca ouvi falar, tô lascada, vou errar a questão. Calma. Vamos tentar entender, tentar lembrar, né? Porque entender vocês já entendem. Tentar lembrar
O que causa câncer de colo de útero? Não é o HPV? O HPV não é um vírus transmitido durante a relação sexual? Ah, então será que fatores de risco para o câncer de colo de útero não tem a ver com uma relação sexual precoce? Como, por exemplo, ela ter tido vários filhos, o que significa que tá transando pra caramba? Ou, por exemplo, uma pessoa de baixo nível econômico que não tem acesso ao Papa Nicolau, que é o exame de rastreio? Então, o que eu quero que vocês tirem dessa questão? Tem questões que não exigem tanto da gente conhecimento teórico. Eles querem esse raciocínio, tá? Então, tudo bem você ter que ler, às vezes, a alternativa mais de uma vez para você acertar ou para você marcar qual você acha que tá certo. Como é o caso dessa aqui. Vamos responder juntos, então. Nossa, deu uma cuspizada agora, muito forte. Até sujei a tela do tablet. Então, fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de colo de útero. Nuliparidade. Opa, esqueci aqui em cima. Nuliparidade, ou seja, nunca engravidou. Início de relação precoce e diabetes. Vamos lá. Nuliparidade não é. Se ela nunca engravidou, é porque provavelmente ela nunca teve relação sexual, né? Se a gente pensar ali friamente. E diabetes nada tem a ver com HPV. Então, por que eu marcaria a letra A? Não é. A letra B cita hipertensão, obesidade e diabetes. Também não tem muito a ver com câncer de colo de útero. São ali fatores de risco para câncer de maneira geral, mas ele foi específico aqui no câncer de colo de útero. Vamos ver se tem alguma melhor. A letra C diz multiparidade, elevado nível socioeconômico e antecedente familiar. Não, né? Antecedente familiar não tem a ver com câncer de colo de útero. O antecedente familiar pode ter a ver, por exemplo, com câncer de tireoide, câncer de mama, mas câncer de colo de útero tem a ver com HPV, né? Aquele vírus que a gente adquire através da relação sexual desprotegida. E a letra D diz multiparidade, ou seja, tem mais do que 4 filhos, né? Tá praticando bastante. Iniciação sexual precoce, ou seja, começou a ter relação sexual muito cedo, e baixo nível socioeconômico. Vocês não concordam que esse aqui é o gabarito? Não porque eu sei de cabeça a lista de fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de colo de útero, e sim porque eu entendo que câncer de colo de útero é causado pelo HPV, que tem a ver com relação sexual desprotegida. Logo, marquei a letra D, certo? Para vocês verem, gente, não são as pessoas mais inteligentes que são aprovadas. Eu ia falar, senão eu não estava aprovada, mas também me diminui muito, né, gente? Mas não são as mais inteligentes que são as aprovadas. São as que têm raciocínio clínico e conhecem o formato da prova. E é isso que a gente está fazendo aqui com essa correção, e é isso que vamos fazer na aula da mentoria também, tá? 39. Durante uma reunião da equipe da PS, a enfermeira relata o caso de um paciente com diabetes não controlado, que frequentemente busca atendimentos de pronto-socorro por complicações agudas. A equipe decide discutir como otimizar o cuidado desse paciente e de outros com situação semelhante. Com base no conceito da rede de atenção à saúde, qual seria a estratégia mais eficaz para evitar novas internações e melhorar o controle da doença? Então, estamos falando de um paciente que tem diagnóstico de diabetes mellitus e ele vem frequentemente no PS com complicações agudas, como, por exemplo, cetoacidose diabética, estado hiperosmolar, estado hipertônico, esqueci. Estado hipertônico, estado hiperosmolar, hiperglicêmico, oh, meu Deus, estado hiperglicêmico hiperosmolar. Então, exemplos de complicações agudas de diabetes mellitus, hipoglicemia, hiperglicemia. Então, o que a gente pode fazer ali para otimizar a estratégia nesse paciente e evitar novas internações? Organizar uma abordagem centralizada na PS, com ênfase frequente. Opa, tá certo isso aqui? Tá. 39. Com ênfase em consultas frequentes e acompanhamento exclusivo pela equipe de forma a abordar os determinantes sociais da saúde. Letra B. Garantir que o paciente seja encaminhado para o nível secundário de atenção à saúde, para atendimento por um especialista em endocrinologia e melhor manejo medicamentoso do caso. Uma dica, gente, para questões de preventiva. Quase sempre, quando ele cita ali que é uma questão de preventiva sobre APS, né, nível de atenção primário, ele não quer que você marque a alternativa que fala sobre encaminhar. Por quê? A APS, ela é ali cerca de 85 a 95% de resolutibilidade. Falei essa palavra certa? Resolutibilidade. Então, o que eles querem? Que você resolva tudo na PS. Ele não quer que você fique encaminhando sem necessidade. Então, isso é uma dica pra gente ver que a letra B tá meio esquisita, né? C.
A C diz: estabelecer uma linha de cuidado que coordene e monitore o estado de saúde do paciente, desde a atenção primária à saúde até os serviços especializados, quando necessário. Tá parecendo um pouco bonita essa, né? E letra D. Estabelecer um protocolo clínico que facilite o acesso aos demais níveis da rede de atenção à saúde para todos os pacientes com múltiplas internações por complicação aguda. Então, essa aqui é aquele clássico de preventiva que a mais bonita é a correta. Tá? A mais bonita é a mais correta e a mais bonita é a letra C. Porque ele quer isso, ele quer estabelecer uma linha de cuidado que coordene e monitore o estado de saúde dos pacientes. Do paciente, desculpa. Desde a atenção primária à saúde até os serviços especializados, quando necessário. Olha só, quando necessário, encaminha para o serviço especializado. E aí, se tem a necessidade de encaminhar, tem que fazer o controle do cuidado. Por quê? Controle do cuidado faz parte também dos critérios ali da APS, né? Vamos para a letra 40. Opa, tá funcionando legal, Sarana. Número 40. Uma mulher de 35 anos hipertensiva chega ao pronto-socorro queixando-se de cefaleia intensa, náuseas, episódio de confusão mental e visão turva nas 24 horas. Ao exame, apresenta pressão arterial de 200 por 120. Qual que é o diagnóstico de uma mulher com 200 e 120 na pressão arterial? Uma emergência hipertensiva. Emergência hipertensiva, porque urgência não é, né? Porque ela tem sintoma de lesão do órgão-alvo. Então, não é urgência, é uma emergência. Vamos continuar aqui. Ela tem exame neurológico sem déficit motor focal evidente. Ou seja, quando fala exame neurológico sem déficit motor evidente, ele tá meio que descartando a possibilidade de um AVC, né? O que é um déficit motor focal? Por exemplo, a disartria, né? Aqui, desvio de rima, não tá conseguindo movimentar o membro direito ou o membro inferior esquerdo, isso seria um déficit focal. Déficit focal é muito frequente em AVC. Então, paciente com essa pressão arterial sem déficit focal fala um pouco contra um AVC, tá? Mesmo tendo sintomas neurológicos aqui, que foi o que relatou no enunciado. A tomografia de crânio é normal, mas a ressonância magnética mostra áreas com hipersinal em T2 e flare na região parietal e occipital bilateral, sugerindo edema vasogênico. Aí você fala, puta que pariu, o que é isso? Tô fodida, não sei o que. Calma, vamos continuar. Considerando o quadro clínico e os achados de imagem, a conduta mais apropriada é iniciar anticonvulsivante de manutenção sem tratar a hipertensão, pois o quadro é autolimitado. Sim, né? Com certeza, vamos deixar a pressão da paciente 200, quantos que estavam nesse? 200 por 120 sem dar um antihipertensivo, vamos dar só o anticonvulsivante para ela. Vocês acham que isso aqui tá certo? Não, né? Não preciso nem saber o diagnóstico, porque eu sei que isso aqui não tá certo. Letra B. Controle rigoroso de PA, monitorização neurológico e manejo da causa subjacente. Letra C. Encaminhar para cirurgia descompressiva imediatamente. E letra D. Iniciar antibiótico de amplo espectro, pois a causa é infecciosa. Qual que vocês marcariam? Primeiro, na verdade, antes de perguntar qual vocês marcariam, vocês marcaram, né? Que acho que vocês já fizeram. Quero perguntar se alguém já viu falar o que é o diagnóstico dessa moça. O que é o diagnóstico? Alteplase. Pedro falou alteplase. Alteplase é o quê? O que é essa classe medicamentosa, alteplase? Respondam aí. É um trombolítico, né? Trombolítico que a gente dá paciente que tem trombo. Trombo onde? Trombo no coração, trombo na perna, numa oclusão arterial aguda, trombo no cérebro, um AVC, né? Então, é assim que a gente dá. Essas são algumas das situações que damos trombolíticos, tá? Eu percebo que tem muita gente com dificuldade na diferenciação de conceitos de antiagregante plaquetário, anticoagulante e trombolítico, tá? Isso aí vocês têm que saber. É importante até para a prova prática, que daqui a pouco vocês vão estar estudando para isso e vocês precisam saber esses conceitos. Mas não vamos usar trombolítico, porque esse cara não, né? É uma moça. Essa moça de 35 anos não tá com quadro clínico clássico de AVC. Então, para que eu vou dar trombolítico? Não tem sentido nenhum. Mas, voltando à pergunta que eu fiz, qual que é o diagnóstico dessa moça?
ela tem o que a gente conhece como, vou colocar aqui, síndrome, SX para mim é síndrome, tá, gente? Para quem não sabe. Síndrome de Press. Síndrome de Press quer dizer encefalopatia posterior reversível. É um quadro clínico gerado principalmente por uma hipertensão arterial grave, né? Uma emergência hipertensiva. E o quadro clínico é bem isso que ela tem. Sintomas neurológicos, principalmente sintomas visuais, né? Alteração ali, escotomas, visão borrosa, esse tipo de coisa. Ah, então, é o que ela tem. Síndrome de Press. O que que faz em síndrome de Press? Controle de pressão arterial e monitorização. É um quadro reversível, como o próprio nome diz. Síndrome posterior reversível. Então, o gabarito aqui é a letra B. A gente vai controlar PA, monitorizar e manejo da causa subjacente. Perfeito? Qual a medicação? A medicação que a gente usa sempre ali em emergência hipertensiva, geralmente nitroprusiato de sódio endovenoso, tá? Geralmente pode ser feita hidralazina, mas é melhor ali labetalol, que não é uma medicação que é muito presente no Brasil, né? Labetalol endovenoso ou o nitroprusiato de sódio endovenoso. Tá? Agora a Isa vai concluir com vocês a partir da questão 41. E fiquem depois da coisa, eu quero dar uma dica para vocês sobre utilização do chat GPT no estudo. Tá? Uma utilizaçãozinha aí do chat GPT, todo mundo tem que saber. Por quê, gente? Eu acho muito importante vocês terem uma mentoria que seja capaz de apoiar vocês, né, e guiar nesse processo de estudo, mas eu acho que também é muito importante vocês aprenderem a questão de ser um pouco autodidata, né? O que é ser autodidata? É você saber aprender coisas sozinho. Porque vocês estão fazendo revalida agora, mas daqui a pouco vocês vão estudar para residência, daqui a pouco vocês vão estar na residência. E a residência, gente, não tem monitoria, tá? É você por você e o seu chefe querendo comer o seu. Desculpa, e é o seu chefe querendo te lascar. Então, vocês têm que aprender a estudar sozinho. Isso também é um processo muito importante de aprender a estudar, você aprender aonde buscar, como buscar, quais perguntas você deve fazer. E o chat GPT tá aí para ajudar a gente. Então, depois, no final da coleção, vou dar uma diquinha para vocês. Sim, tomar bastante cuidado, né? Ah, é muito importante também. Gente, 90% da sua aprovação depende de você, né? Ah, é importante você contratar um curso, contratar uma mentoria. Sim, é importante. Mas se você só pagar ali e não fizer nada, não adianta nada. Então, tem que fazer a sua parte, né? Que precisar de contar com a gente, pode contar. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês também. Alguma dúvida até agora, gente? Deixa eu projetar o meu aqui. A Elisa fez uma capacitação em inteligência artificial agora recente. Gente, é muito legal. Eu fiz um curso no CREMESP de inteligência artificial. Tipo assim, não é tão voltado para questão de prova, né? Era um curso mais para capacitação do uso da inteligência artificial em atendimento mesmo. Mas a gente aprende bastante coisa. Aprende os recursos do ChatGPT, por exemplo, que eu não conhecia. Na versão gratuita, né? Porque eu não quero mais pagar nada na minha vida. Então, vou mostrar para vocês algumas coisinhas. Pô, eu não tô conseguindo projetar o meu aqui. Vou sair. Rico, não gosta de pagar nada. Oh, meu Deus. Se você soubesse minha situação, estava me dando dinheiro. Eu pago o chat GPT, que eu não gosto de limite, que ele quer dar limite aí. Eu não. Quando atinge meu limite, eu crio um outro e-mail. Aí eu entro no site do Google de outro e-mail. Meu Deus, que trabalheira. Eu não tô conseguindo projetar. Não sei por quê. Ai, gente. Ah, só passando para lembrar, a galera da mentoria hoje tem aula de 18 horas, então vou poupar minha voz agora. Fazer um gargarejo de água e sal ali. Nossa, eu não tô conseguindo projetar, não sei por quê. É que eu projeto no meu, mas aí você não vai poder escrever. Pois é, aí fica ruim. Ai, gente, que coisa esquisita. Vou tentar sair e entrar de novo aqui pra mim. Enquanto isso, gente, que a Isa tá entrando, vamos bater um papo. Sabe uma coisa que eu queria fazer com os alunos? Ver se vocês achariam interessante.
a gente marcar uma aula, né? Mas um workshop, que agora eu tô introduzindo palavras em inglês no meu vocabulário. Fazer um workshop com todo mundo. Pode ser de graça, né, gente? Agora eu já tô acostumada a dar de graça. Aula. Dar aulas de graça. Sobre como vocês devem se organizar nos estudos. Eu recebo muita gente perguntando isso. Tipo, Elisa, como é que eu estudo? Como é que eu estudo, gente? Gente, não tem nenhum segredo. Não tem nenhum segredo em estudar. E, tipo assim, na mentoria, quem vai participar da mentoria, da turma que vamos começar segunda, a gente tem um cronograma que a gente vai seguir nas aulas da mentoria, que é pra quê? Pra vocês terem noção do qual vai ser o tema que vocês vão ver no dia. Porém, eu não quero que vocês limitem o estudo de vocês a esse cronograma que a gente dá. Eu quero que vocês saibam organizar o próprio estudo de vocês. E nada mais justo, né, do que isso. Eu quero que vocês se organizem e eu passar algumas dicas de como vocês devem se organizar. Não é, obviamente, assim, o único jeito que funciona, né? É o jeito que funcionou comigo. Às vezes não funcionou tão bem, né? Porque às vezes a gente faz um cronograma ali de 400 coisas e a gente faz só duas e fica no final do dia se sentindo um lixo. Então, isso também faz parte da sua organização de estudo. Colocar metas que vocês vão conseguir cumprir. Porque se você coloca metas inalcançáveis, você só vai não cumpri-las e ficar se sentindo um cocô. Então, fazer coisas plausíveis durante o tempo que você tem de estudo também faz parte do seu aprendizado de na hora de se organizar, tá? O Pedro falou fazer provas todos os dias, pelo menos 50 questões. Sim, gente, eu e Isabela, nós somos malucas, tá? Eu adoro fazer questão. Eu adoro fazer questão. Tanto é que essa semana só eu não tô conseguindo fazer isso, que é acordar, faço ali as coisas que eu tenho que fazer de manhã, e eu vou, sento e faço questões. Porque meu dia não começa até eu fazer, no mínimo, 30 questões. De qualquer coisa, né? Agora eu tô estudando pra residência, então eu tô fazendo questões de residência. Mas, por exemplo, nessa semana eu tô preparando o material da turma, então eu faço questões selecionando qual que eu vou colocar no material da turma. Então, assim, fazer questões de manhã é um jeito muito bom de você, por exemplo, relembrar o que você estudou na semana passada, relembrar o que você estudou ontem. E como que você vai relembrar o que você estudou se você não tem ali anotado o que você estudou? E vai decorar todos os temas que você viu na semana inteira passada, entendeu? Então, isso é uma das coisas ali para vocês terem em mente na hora de organizar o cronograma de vocês. Porque se você escreve, eu sou muito do papel, né? Eu sou inimiga da tecnologia. Então, eu anoto tudo no papel. Tinha meu planner, eu anotava todos os temas que eu via na segunda, todos que eu via na terça. E aí, na quarta, quando eu queria revisar esses temas, eu tinha lá anotado. E eu ia lá no meu banco de questão e selecionava. Conseguiu, Isa? Eu tô só falando pra enrolar aqui. Para a gravação aí para ver aqui se dá certo. Não sei porque nunca aconteceu isso, gente. Eu uso isso aqui tem quantos meses já?